Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse porém Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado, e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Lucas 16, 19 a 31. Meu nome é Lúcio Zoge, nasci em uma família cristã, tenho um pai e 2 irmãos, tendo perdido minha mãe alguns anos atrás. Eu sou um cristão, porque eu poderia dizer que eu tinha dado a minha vida ao Senhor Jesus Cristo no passado, mas devido à pressão de inúmeras tentações enfrentadas na minha escola, eu continuava caindo de volta no pecado. Mas depois de minha experiência com revelação, eu tenho desde então reconciliado a minha vida ao Senhor Jesus, e Ele tem me ajudado. No início de 3 de fevereiro de 2011, estávamos programados para ter uma corrida de cross country, ou uma maratona. Isso foi por volta das 6:30 da manhã. Nós fomos acordados pelo nosso mestre de esportes, que nos disse para nos prepararmos para a corrida de Uziaquit, para outra cidade chamada Udoaquit. Eu reclamei com o mestre dos esportes sobre minha saúde frágil, sendo um paciente com úlcera, e aliado ao fato de que eu não tinha comido naquela manhã, mas ele não me deu ouvidos. Então fui forçado a correr na corrida. Quando voltamos da corrida, comecei a sentir falta de ar. Eu senti uma dor aguda, como se uma agulha tivesse perfurado meu coração. Fui levado às pressas para o hospital. Mas uma coisa que eu notei, foi que a enfermeira não mostrou muita preocupação comigo, porque eu fui deixado sozinho no chão por muito tempo. A diretora da escola interveio, e fui colocado em uma cama. Foi quando eu perdi a consciência. Fui levado para o Hospital Ferreira de Carvalho, médico hospitalar, em Uziaquit. Mais tarde, me disseram que eu estava a ponto de ser levado para o necrotério, quando eu me recuperei, e voltei à vida. Agora, vou relatar o que aconteceu durante o tempo em que eu estava inconsciente. A primeira coisa que eu observei, foi que eu deixei o meu corpo humano, e eu via meu corpo sobre a cama. Era como se eu estivesse subindo para longe dele. Eu ia, até que caí em um buraco. Um homem vestido de preto veio, como que tivesse vindo me ajudar a sair do poço. Ele estendeu a mão para mim, mas eu recusei. Mais tarde, um homem vestido de branco se aproximou, e permiti-lhe levantar-me para fora do poço. Quando ele me levantou, era como se eu estivesse caindo de novo. E mais tarde, encontrei-me na cama do hospital, e recuperei a minha consciência. Isso ocorreu em um período de 6 a 7 horas. Minha segunda experiência de morte foi muito assustador. Aconteceu na manhã de um dia de março de 2011. Um dos nossos professores não tinha gostado muito do meu currículo, então ele organizou uma classe extra para nós durante a preparação. Ele estava nos apressando para a classe, então eu tive que correr. Foi quando a dor aguda que eu sentira em fevereiro do mesmo ano voltou. Eu tentei me controlar, mas todos os meus esforços foram em vão. Após a preparação para a noite, a dor aguda continuou, e tornou-se um pouco mais aguda. Então, o problema respiratório ficou grave. Na manhã seguinte, fui levado ao hospital. Em aproximadamente 10 horas, o gotejamento anexado ao meu corpo havia parado. Eu perdi a consciência. Quando recobrei a consciência, mais tarde, eu descobri que era meia-noite, na noite de terça-feira para quarta-feira. O que aconteceu foi que, fora da cama, uma vez que tinha saído do meu corpo em um fato muito estranho, meu corpo ainda estava na cama. Eu saí em frente à clínica. Em frente à clínica, havia uma pessoa de branco. Ele veio e me disse que o Mestre Jesus Cristo estava me chamando, e que não tinha tempo a perder.
Nós caminhamos, e chegamos a uma junção, onde vi duas estradas principais, uma à direita, e outra à esquerda. A estrada à direita era áspera, descuidada, e muito estreita com espinhos, e estava pavimentada com garrafas quebradas, e outros objetos nocivos. A estrada à esquerda era muito larga e bonita. Passamos pela estrada perigosa. A viagem foi muito tediosa. Quando chegamos ao final dessa estrada, vimos um belo portão com dois anjos segurando um livro. O anjo que me acompanhava da terra foi autorizado a entrar através do belo portão, e quando eu tentei seguir o exemplo, eu fui impedido. A razão, para que não fosse permitida a minha entrada de acordo com um dos anjos, era que eu não estava devidamente vestido. Eu expliquei a eles que eu não poderia ter uma outra roupa, porque eu estava apenas vindo direto da escola, e ainda estava com o meu uniforme escolar. Os anjos agora me mostraram uma roupa branca, que era o vestido certo para entrar pelo portão. Isso levou-me a tentar persuadir os anjos, dizendo-lhes que o próprio Mestre, Jesus Cristo, quem havia me convidado para vir, mas eles não se convenceram. Pouco depois, o resgate veio. O anjo que me acompanhara saiu do belo portão com uma roupa branca. Ele me disse que ele estava me emprestando a roupa, e que ele iria buscá-la de volta. Perguntei a ele se aquele era o único vestido que ele tinha, pois ele teria que recolhê-lo de volta. Ele respondeu que eu teria que voltar à terra mais tarde, e que se eu resolvesse levá-lo de volta ao mundo comigo, haveria uma probabilidade de que ele ficaria manchado e sujo. Eu disse, ok. Foi assim que ele me levou pelo belo portão. O anjo me levou pelo portão, e a primeira coisa que vi me surpreendeu. Eu perdi minha mãe em 2009, e lá no céu, eu estava com a minha mãe bem na minha frente. Eu vi minha mãe lá no céu, com uma coroa em sua cabeça. De repente, ela começou a franzir a testa, e me perguntou onde o meu irmão e a minha irmã estavam. E ela perguntou, por que eu era o único lá no céu. O anjo agora respondeu que o Mestre Jesus Cristo havia me chamado, e que mais tarde eu voltaria. Ela disse, ok, e voltou para um edifício. Havia diferentes formas de edifícios no céu. Alguns eram pequenos, médios e grandes. As grandes mansões não estavam ocupadas. As pessoas que residiam nessas casas usavam túnicas brancas, algumas com coroas e outras sem coroas, cantando diferentes canções melodiosas. Até as folhas estavam cantando, aleluia. Estávamos andando, e chegamos nas estradas que foram pavimentadas com ouro, e outras com pedras preciosas cujas descrições, eu não tenho a linguagem humana necessária para descrever. Praticamente, você via o seu reflexo na estrada. Apocalipse 21:21. Cheguei a um jardim, e no meio desse jardim, havia uma árvore muito alta. Esta árvore tinha 9 tipos diferentes de frutas. Fiquei surpreendido e perguntei ao anjo, como uma única árvore poderia produzir 9 frutas diferentes? E o anjo respondeu que os frutos são os frutos do Espírito, tal como consta no livro de Gálatas 5:22-23. De acordo com o anjo, antes que qualquer alma possa entrar no céu, ela deve ter todos os 9 frutos do Espírito, e que a falta de uma fruta condena diretamente para o inferno de fogo. Entramos em outro lugar com um enorme portão decorado com diferentes pedras exóticas. Este portão abriu-se por vontade própria. Eu vi a mais bela mansão inimaginável. Parecia um palácio. Havia 2 anjos na entrada. Quando o portão se abriu, a glória que fluiu foi tanto, que eu tive que fechar os olhos. E a voz que saiu foi como um som de muitas águas, como trovão. A voz me tranquilizou para não ter medo. Uma mão apareceu, veio de lugar nenhum, e tirou as minhas mãos do meu rosto. E agora, eu podia ver tudo claramente. Havia uma personalidade no trono que estava suspenso. Apocalipse 4:2-3. Cercado por 12 tronos em cada lado do trono, direita e esquerda. Apocalipse 4:4. Quando eu perguntei ao anjo, ele disse que estes eram os 24 anciãos. E também, havia 4 criaturas vivas. Apocalipse 4:6-11. Com cabeças diferentes e parecendo muito surpreendentes. As cabeças dos 4 seres vivos vão desde a de um homem, bezerro, águia, e um leão. Na base do trono, estava uma água cintilante, rio da vida, que fluía abaixo dela. Apocalipse 22:1-3. O que me surpreendeu foi a personalidade glorificadora de Jesus Cristo, que estava sentado no trono. Eu posso descrevê-lo de maneiras diferentes. Seu cabelo era liso em textura e muito branco, com olhos como bolas de fogo. Apocalipse 1:12-16. Os retratos que eu vi na terra de Jesus não são nada mais do que a imaginação errada dos artistas. Quando entrei no palácio, houve um silêncio absoluto, e então, uma música doce estava tocando.
Eu estava quase que sendo levado pela música, mais doce do que qualquer música na terra. Comecei a dançar. O anjo que me acompanhava, me disse que ainda tínhamos uma tarefa à nossa frente. O Senhor Jesus Cristo então me levou, e disse que me mostraria algumas coisas. De repente, chegamos ao cruzamento que eu tinha mencionado anteriormente, que levava para os caminhos à direita e à esquerda. Descobri então, que a estrada larga à esquerda, nos levou ao nosso destino um pouco mais rápido, e nele estava escrito, bem-vindo ao fogo do inferno. Eu vi um buraco muito grande, e fora dele jorrava fogo. As pessoas eram levantadas no ar e caíam no inferno. Essas pessoas eram numerosas, e eram pessoas de diferentes nacionalidades, mas uma coisa comum a seus lamentos, eram gritos de, ajuda-me, me dê mais uma chance. Logo depois, uma menina foi jogada para cima, e ficou pendurada no ar. Isso fez Jesus franzir o rosto. Jesus então me perguntou, você conhece aquela garota pendurada no ar? Eu disse não. Ele me perguntou se eu me lembrava do dia em que estávamos tendo nosso esporte intercasa, na minha escola, e eu disse que sim. Ele me lembrou que naquele dia, nós erguemos duas bandeiras, uma para a casa a que pertencíamos, chamada Casa da República. Ele perguntou sobre o que foi o primeiro banner. E eu respondi que era para a nossa casa, a Casa da República. Então ele me perguntou sobre o que era o segundo. Foi aí então que eu me lembrei que naquele dia, estávamos tendo um serviço de memorial e programa para uma estudante sênior, que tinha acabado de morrer. Ela deveria estar na classe SS3, Escola Secundária Sênior, até agora, mas ela morreu em SS2. O senhor perguntou se eu sabia o nome dela, e eu respondi que sim. Ela era uma cristã, que pertencia a uma irmandade cristã quando estávamos na escola, e fiquei surpreso ao encontrá-la no fogo do inferno. Jesus então me perguntou, eu ouvi você colocar o título sênior antes do nome dela. Eu disse, sim, porque era o seu último ano na escola. Jesus então me corrigiu e disse, ninguém é maior que ninguém no inferno. Eu sou superior a todos eles. Aqui no inferno, eles são inúteis e sem esperança, e embora eles estejam dispostos a sair, eles estão eternamente condenados e condenados. Mas para mim, eu ainda posso fazer o que eu quero fazer. Então eu disse, ok. Perguntei a Jesus o que esta menina estava fazendo no inferno, e foi quando ela mesma respondeu, tenho minha própria boca para lhe responder. Quando eu estava no mundo, eu estava envolvido em uma relação de pai-filha da escola, uma tendência na maioria das escolas, com um estudante sênior, chamado Ovui Caleb. Ele já passou da faculdade. Quando você ouvir, por favor, diga a ele que todos os assuntos secretos que tivemos juntos, devem ser confessados, porque foi isso que me trouxe ao fogo do inferno. O fogo rolou, e a deixou cair. O fogo do inferno trouxe para fora uma outra pessoa que tinha uma mancha na testa. Ele me disse que era um muçulmano muito estudioso, e que o maior erro que os muçulmanos fazem em sua religião é não acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas agora, ele acreditou, e é tarde demais para corrigir o que ele havia professado. E ele havia me pedido que quando eu fosse para o mundo, que eu deveria dizer aos muçulmanos que Jesus é o Filho de Deus. E eu lhe dizia que eu era um menino pequeno, e que mesmo aqueles que tentaram pregar a verdade do Evangelho aos muçulmanos, foram mortos. Foi quando Jesus me assegurou de que ele havia me levado para o inferno com o propósito de ir ao mundo e falar com eles. Ele me assegurou de sua proteção, que eu deveria ir, e lhes dizer que Jesus é o Filho de Deus, e não servo de Deus, e que ele também havia morrido pelos muçulmanos. Mais tarde, o fogo enrolou outro homem com uma grande barriga e um corpo enrugado. Este homem me perguntou, meu filho, você normalmente lê a Bíblia, especialmente o livro de Lucas? Eu respondi, sim. O homem continuou, você se lembra da história de Lázaro e o homem rico? Você acreditaria se eu te disser que eu sou o homem rico? Eu disse, não, porque eu sempre pensei que a história é uma mera parábola. O homem me disse que não era uma parábola, e que ele estava no inferno por cerca de 4.000 anos, e a esperança dele de sair dali havia acabado. Ele ainda surpreendentemente citou a passagem bíblica, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma. Ele explicou que a razão de ele ter citado essa passagem, foi porque ele ganhou toda a riqueza na terra, mas agora ele era impotente e estava condenado para sempre, mas que para mim, ainda havia oportunidade, e que eu deveria dizer ao mundo inteiro. Ele então explicou ainda, que não haverá desculpa para perder o céu, porque no dia do julgamento, se algum pobre atribuir o céu devido à pobreza, Lázaro que era pobre se levantaria e condenaria a pessoa dizendo, olhe para mim, eu era pobre, e no entanto,
ganhei o céu. Para aqueles que são ricos também, Abraão estaria esperando por eles, para refutar qualquer desculpa que possam ter dizendo: olha para mim, eu era rico, no entanto, eu fui capaz de chegar ao céu. Portanto, não haverá desculpas para ninguém. O fogo se elevou, e levou o homem rico para a condenação eterna. Havia um outro homem no fogo do inferno. Este homem era um cientista ateu, que confessou que o maior erro que ele fez na vida foi acreditar que Deus não existia. Ele explicou que sempre que eles queriam realizar qualquer experiência, sempre que eles mencionavam o nome de Deus, a experiência não era bem-sucedida. Mas quando eles não usavam o nome do Senhor, a experiência era bem-sucedida. Essa crença foi transformada em lei em sua organização, de que Deus não existia. Só que agora, Jesus existe, e que Satanás existe também, e que havia um céu e um inferno. Mas era tarde demais para ele. Ele me pediu para falar com aqueles ateus, de que Deus existe, e quando eles morrerem, eles estariam vindo para o inferno, e que Deus não estava feliz com isso, e que Deus me levaria a uma posição elevada, e que eu deveria aproveitar a oportunidade de dizer às pessoas sobre a eternidade no céu e no inferno. O fogo levou novamente para baixo. Eu queria perguntar a Jesus, onde estava o mestre daqueles que estavam no inferno, o próprio Satanás. Jesus então me interrompeu, e me disse que ele já sabia o que eu queria perguntar a ele. Ele então apontou para o lado esquerdo, e imediatamente apareceu uma tela, e a figura de uma criatura de aspecto terrível veio nela. Ele tinha muitas feridas, um corpo desfigurado, e olhos avermelhados. Ele carregava um ferro avermelhado com espinhos sobre ele. Cada vez que um pecador vem para o inferno, Satanás o acorrenta para atormentá-lo. Então foi quando Satanás percebeu a minha presença, e começou a mostrar sua raiva e seu desgosto em minha presença. Jesus agora me assegurou com um sorriso, de que era uma simples ameaça, e que como ele estava lá comigo, Satanás não poderia fazer nada contra mim. Jesus então me fez uma pergunta, que é também uma pergunta dirigida a toda a humanidade. A questão é, entre um mestre e um servo, quem é que eu escolheria? Eu respondi que eu iria escolher o mestre. Ele me perguntou de novo, entre eles Satanás, quem era o mestre? Eu respondi que ele era o mestre. Em seguida, ele disse que as pessoas do mundo estão seguindo o servo, e quando for o momento do servo receber a sua recompensa, todos aqueles que o apoiaram e o seguiram, também seriam castigados, e que pereceriam junto com ele. Ele me dizia que eu deveria dizer às pessoas para segui-lo. Jesus sofre dia e noite. Ele chora diante de seu Pai Jeová, para atrasar a sua vinda, e que houve um tempo em que ele apareceu no céu, mas quando ele olhou para baixo, ele viu que o homem estava se afundando cada vez mais em seus pecados, e o anjo estava quase colocando a trombeta em sua boca para tocá-la, mas ele teve que implorar ao seu Pai, para dar mais tempo à humanidade. Os pecados estão aumentando todos os dias. Jesus está implorando ao homem, para que se arrependam agora, porque quando o homem estiver diante dele no juízo final, ele não receberá desculpa nenhuma. Eu disse ao Senhor que as pessoas não iriam acreditar em mim, se eu fosse até eles para entregar a sua mensagem. Então pedi-lhe para que me desse um sinal. Jesus então respondeu, como os muitos sinais que eu mostrei a Faraó, 12 sinais. No entanto, ele ainda morreu, e ele está lá no inferno. Aqueles que acreditam, acreditaria. Há alguns com corações moles, enquanto alguns têm corações de pedra. Ele contou que os sinais de sua vinda iminente estão sempre presentes com a gente, sinais de terremoto, de guerra em todos os lugares. Jesus então me perguntou se eu sabia como se chamava a camada de ozônio. Ele então me explicou que é como um vidro transparente entre o Sol e a Terra, e isso é o que absorve o calor que vem diretamente do Sol. Ele me confidenciou que começou a derreter, e que o homem já estava reclamando do calor crescente na Terra. Jesus também mencionou um sinal de que ele enviou recentemente, e que veio em forma de um bebê recém-nascido, e na palma da sua mão estava escrito: Jesus está voltando muito em breve. A palma da mão do bebê foi aberta através de uma operação cirúrgica, e pouco depois, o bebê morreu. Pessoas negligenciaram este incidente, como se fosse uma ocorrência normal. Jesus gostaria que o homem sentasse e pensasse um pouco de como eles vieram a este mundo, e que há momentos em que ele havia se arrependido de ter criado o homem por causa de suas más obras. Ele disse que se o homem não fosse servi-lo, ele levantaria as pedras. Jesus lamentou a forma como os assim chamados cristãos estão sendo atraídos pelas coisas deste mundo, e vão voltar a ele. Jesus então me disse para voltar para o mundo, e entregar a sua mensagem a todos os seres humanos.
Ele no entanto queria que eu seguisse os passos de alguém que ele não pode sequer chamar de seu servo, mas seu filho. O que esse homem fez de especial para ele de acordo com Jesus, era que tudo o que ele disse a este homem para fazer, ele fez com toda humildade, obediência e alegria. O Senhor me perguntou se eu conhecia o fundador da Igreja Apostólica Cristã na Nigéria. Eu disse que sim, Joseph Ayo Babalola. Jesus imediatamente me repreendeu dizendo: basta olhar para a maneira que você chamou seu nome, sem qualquer respeito. Pouco depois, 2 anjos me levaram de volta à terra, mas o próprio Jesus me seguiu dentro do hospital, e me pediu para ir dormir na cama. Imediatamente eu acordei, e vi Jesus em carne, mas ele desapareceu pouco depois.